Sejam bem-vindos ao videocast A Recepção. Eu me chamo Natália Guimarães e vim aqui nesse primeiro vídeo introdutório apresentar para vocês o que vai acontecer nesse canal, que vai ser um canal de edificação, não só para a minha vida, mas para a vida de todos os meus convidados que estará aqui comigo na minha casa, na minha mesa, batendo um papo super legal sobre Bíblia, missão, teologia e muitos outros temas. Então, vem comigo, curta, compartilhe e siga os nossos canais no TikTok, no Instagram e no YouTube. Gente, nesse primeiro vídeo eu queria contar para vocês um pouco da história, por que surgiu, por que o nome é A Recepção, por que do videocast. Eu sempre gostei de receber pessoas e com isso eu sempre gostei de ouvir as suas histórias, de ouvir como que as pessoas chegaram a Cristo. E aí já faz muito tempo que eu gosto de receber pessoas. E aí eu pensei o que? Eu digo, vou juntar o que eu gosto de fazer, vou juntar todas as partes e vou fazer um negócio assim que seja visível para outras pessoas. E nasceu esse videocast. E a recepção significa que recepção, algo de receber. Eu amo receber pessoas. Eu acho que eu sou receptiva, né? Eu sempre tenho uns feedbacks lá da nossa igreja, dos visitantes, e eu acho que eu sou uma pessoa bem receptiva. Então eu disse, vou juntar isso, vou juntar a minha vontade de conversar, de fazer várias perguntas, e vou juntar a minha outra vontade de querer que outras pessoas conheçam histórias que eu conheço aqui na mesa da minha casa, histórias que eu conheci, histórias que eu fiquei sabendo, e para mim foram edificantes. Eu sempre disse, cara, outras pessoas poderiam ouvir essas histórias como incentivo, né? Como canal de bênção. E aí surgiu essa ideia de algum tempo, e eu tirei do caderno, junto com o meu marido, que está aí atrás filmando, eu aqui nesse momento, a gente bolou tudo e nasceu aqui o videocast e a recepção. Então, é basicamente isso. Eu vou receber convidados, pessoas. Eu vou começar primeiro com pessoas da minha igreja. As pessoas da minha igreja têm histórias assim. Na minha igreja tem todo tipo de história. Então, eu selecionei algumas pessoas. Muitas delas ainda não sabem que vai vir para cá. Acho que elas vão saber quando elas verem esse vídeo. Eu vou chamar, a maioria vai ser da minha igreja, porque são pessoas que têm uma carga espiritual assim bem relevante, com muita coisa para contar e muita coisa que eu gostaria que outras pessoas conhecessem, né? Afinal, esse podcast, o tema maior dele sobre a recepção veio lá do versículo de Atos 2, 42, 47, e é um dos versículos que está aqui na minha parede, que eu amo, que é sobre ter a comunhão, sobre no partir do pão. Como que isso é importante, como que congregar em uma igreja é importante, como que ter comunhão com as pessoas, isso é extremamente importante. Às vezes eu ouço alguém falar, não, mas eu não preciso ir para a igreja para ter comunhão. Não, sim, ter comunhão é importante. É bíblico, é um mandamento. Então, o videocast A Recepção nasceu disso, da importância da comunhão. Como que eu já fui muito edificada pela vida das pessoas e aprendi muitas coisas e mudei muitas coisas também. Então, a minha intenção maior é essa, é mostrar para vocês que pessoas comuns podem ter histórias de vidas que sejam edificantes para outras pessoas comuns. É o mundo real, assim. Nós temos uma igreja, somos de uma igreja, e muitas das vezes a gente assiste, claro, né, essas pessoas mais famosas, assim, né, e os pregadores mais famosos, e a gente esquece um pouco do que é a nossa rotina real da nossa igreja, a humildade, com quem a gente conversa, com quem a gente caminha rumo à eternidade. Então, eu vou mostrar basicamente isso. Eu vou ter muitas conversas sobre teologia. Eu pretendo trazer pessoas formadas em teologia, pretendo trazer os pastores da minha igreja, da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, entre outros. Mas a minha intenção maior é que esse canal seja um canal que propague
propague o Evangelho de Cristo, seja um canal que seja para edificação, né? Seja para a glória de Deus. E uma das primeiras convidadas que eu vou trazer, eu vou citar logo ela, vai ser uma amiga minha. Ela, no meio da nossa igreja, no meio das mulheres, ela fez muita diferença na nossa igreja. Ela é conhecida como uma mulher virtuosa, e ela vai ser a minha primeira convidada. Por quê? Porque também o videocast nasceu do incentivo dela. Ela sempre me mandava links de podcasts e eu nunca tive paciência de assistir. E aí eu comecei a assistir, comecei a gostar. E aí eu disse, caraca, isso é muito bom, porque eu via e eu me via fazendo, né, aquelas entrevistas. Eu digo, eu acho que vai dar certo isso. E aí ela tem que vir aqui, tem que contar a experiência dela, tem que contar a história de vida dela, e eu tenho certeza que a história de vida dela vai ser um canal de bênção para outras pessoas. A maioria das pessoas conhece ela, o nome dela é Birtes, e eu vou trazer ela aqui. O nosso próximo vídeo vai ser com a minha entrevistada, a minha primeira entrevistada, Mirtes. Foi graças ao incentivo dela que eu passei a gostar de podcast, porque eu não gostava de ouvir, não gostava de assistir nada. E ela sempre mandou, ela e o esposo dela, eles consomem muito podcasts, então, e eles são muito edificados também por podcasts. Então eu disse, caracas, então eu vou juntar toda essa ideia minha, com que eu aprendi com Mirtes, com os incentivos do meu marido, e lançar aqui e entregar nas mãos de Deus e vamos ver o que é que vai dar, né? Com esse primeiro vídeo, né, vai ser um pouco monótono, mas vocês não desistam de mim. Desde já eu já quero agradecer a vocês que já estão me seguindo no Instagram. Em menos de uma semana eu ganhei mais de 100 seguidores. Eu disse, meu Deus, eu tô bem famosa. Foi muito massa isso, ver as pessoas empolgadas, assim, nos adicionando. No YouTube eu acho que eu devo ter uns 30 seguidores, mas também porque no YouTube tem poucos vídeos, né? Então eu pretendo crescer para a glória de Deus. A minha intenção mesmo é contar histórias e falar sobre do amor de Deus, sobre do que é ter uma vida renovada através da palavra de Deus. E aí, hoje nesse vídeo, que vai ser bem curto, eu queria falar um pouco sobre o versículo tema, que foi o versículo que me encaixou muito aqui no videocast, que está lá em Atos 2, do 42 ao 47. Eu vou ler para vocês e queria que depois vocês pudessem meditar neles, né? Na hora que você estiver aí no carro indo trabalhar, de manhã quando vocês estiverem tomando café, vocês vão poder ouvir, vocês vão poder assistir. À noite, quando você estiver jantando, eu acho que Deus, ele tem um propósito muito grande com as redes sociais. A gente tem que saber usar, né? E quando a gente for usar, a gente tem que usar para edificação, né? Claro, tem muita coisa estranha, muita coisa feia, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que, né, trazer para a gente, reter o que é bom. Então, que esse podcast vocês possam reter o que é bom. Às vezes vai ser um pouco amador, né? Porque sou eu que estou fazendo, editando, eu e meu marido, então vai ser um pouco amador, mas depois a gente vai se profissionalizando, tá certo? Então, eu queria ler com vocês lá, Atos 2, 42 e 47, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que elas não precisam ter comunhão em Cristo, não precisam ir para a igreja. Não, eu não preciso ir à igreja, eu vejo o culto pelo YouTube na minha casa. É sobre aquilo que eu disse, a gente tem que reter o que é bom. Realmente é bom você estar na sua casa, ouvir uma pregação maravilhosa, mas aquilo dali não é um culto. Você está assistindo um vídeo, né? Está vendo um pastor pregar na igreja dele, lá dentro das quatro paredes, ali na igreja, no templo.
Quando você está na sua casa, você está assistindo um vídeo, então você precisa ter a comunhão, você precisa estar inserido na igreja. E esse versículo fala sobre isso. É, não adianta a gente dizer que em casa a gente está tendo comunhão com os nossos irmãos, sendo que a gente não está lá vivendo, a gente não está lá. Ó, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está lá repartindo pão, está lá tendo conhecimento uns com os outros. Eu tenho certeza que muitas pessoas já mudou muitos aspectos da sua vida por conhecer pessoas. Eu acho que eu sou um exemplo maior, porque eu era uma pessoa, a Natália de antes, para a Natália de hoje, eu sempre fui uma pessoa que fala muito, eu grito às vezes, eu sou um pouco gritona. As pessoas dizem que eu sou sanguínea, porque eu sou um pouco brava. Mas eu já mudei muito. Eu sou, todo mundo que me conhece, do colegial até aqui, eu sou a mesma Natália. Porém, hoje, eu tenho um estilo de vida totalmente diferente. Hoje, a minha regra de prática e fé é a Bíblia. Então, eu tento fazer o que Deus manda eu fazer. Não é fácil, não, gente. Não é fácil, não. Não é nada fácil. Mas se a gente crê que Deus ele já fez todas as coisas, ele já escreveu os nossos dias, a gente vai confiar e vai viver uma vida mais tranquila. Então, a comunhão na igreja, você congregar em uma igreja, cara, isso faz muito sentido. Isso é muito real. Isso modifica muito a sua vida, porque você vai lidar com vários tipos de pessoas, você vai crescer em graça, você vai saber se comportar, você vai saber lidar com pessoas ignorantes, porque na igreja não tem santo. Na igreja tem pessoas que buscam modificar a sua vida espiritual, porque a gente está ali caminhando rumo à eternidade. Então, eu aprendi muito na minha igreja, ter mansidão, ter domínio próprio, ter sabedoria. Isso é muito importante para um crescimento espiritual. Então, se você não congrega, não tem comunhão com a sua igreja, eu acho que falta assim um pedacinho, sabe? Eu acho que falta um pedacinho para que sua vida obtenha, né, aquela leveza em conhecer a Cristo. E então eu queria deixar esse versículo para vocês. Eu acho que esse versículo muito edifica, não só a minha vida, acho que é a vida de todos que leem, entendem e têm um discernimento para compreender o que é que Lucas fala aqui nesse livro de Atos. E eu queria deixar para que vocês pudessem meditar, pudessem se alegrar e pudessem compartilhar bastante esse vídeo para que esse canal aqui que está sendo criado seja para a honra e glória do Senhor. Então eu te agradeço muito para você que ficou aqui até agora, até o finalzinho do vídeo. Eu sei que às vezes não é fácil, né? Como eu, a Natália do passado não tinha assistido nem 2 minutos. A Natália do presente, nossa, assiste vídeos de 1 hora e meia, de 3 horas. Então, que vocês possam ter gostado. Tá sendo um pouco amador, não sei, vai ser uma gaga falando aqui. Ou vocês vão rir muito, ou vocês vão chorar. Eu sei que vai ser divertido. Eu vou tentar ser a melhor apresentadora. Eu vou tentar escutar, porque eu falo muito, então eu vou tentar, vocês vão me ver mais caladinha. Mas o principal de tudo, eu quero que vocês retenham o que é bom, né? Sejam edificados. Então, muito obrigado. Se vocês puderem lá nos comentários, se você assistiu o vídeo até aqui, dê uma curtidinha lá, coloque um coração. Se você gostou, coloque um coraçãozinho para a gente saber que foi bom. Se vocês tiverem algum tópico, sei lá, Nath, vamos falar sobre cosmovisão, você pode colocar lá, a gente vai anotar. Eu já tenho um roteiro aqui, eu já tenho um roteiro de pessoas, de tópicos, de temas, mas para mim vai ser sempre bom ouvir vocês. Um tema, sei lá, que está rolando um tema bem relevante na sua igreja. Nath, na minha igreja a gente está falando sobre cosmovisão. Você pode falar, você pode chamar alguém que saiba falar bem. Gente, eu conheço gente que sabe de muita coisa na minha igreja. Na minha igreja tem gente para todo tipo. Então, vocês podem me dar dicas, eu vou acatar, a gente vai conversar. E é isso. Muito obrigada, muito, 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 muito. Vai ser um prazer. Já está sendo um prazer aqui eu estar aqui falando para vocês. Então, que vocês possam incentivar esse canal, me apoiar e perdoar se eu gaguejei, se eu falei pouco, se eu falei muito. O mais importante é que Cristo seja o ponto máximo aqui desse canal. E muito obrigada de novo. E
mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao videocast A Recepção. Um abraço para todo mundo, gente. Curta, comente e compartilhe bastante. Até breve. Eu ia dar boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia.